Paciência é igual guarda-chuva. A gente só lembra de usar quando precisa. Guarda-chuva a gente lembra quando começa a chover. Se você sai no centro e está chovendo, entra numa loja, deixa na porta. Se sair de novo da loja e não estiver chovendo, já pode ser que o guarda-chuva fique esquecido. E a paciência é assim. A gente só lembra que precisa ter quando está sendo provado. Quando está naquele momento a ponto de explodir, aí a gente lembra, eu preciso de ter essa paciência. E Hebreus 10:36 diz o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Veja que existem 3 passos principais que esse texto bíblico está nos fazendo pensar. O primeiro deles é a paciência. A paciência é algo que precisa estar dentro de nós, pronto para ser usado a qualquer momento. Aquele que é paciente, ele consegue manter-se calado diante de provocações. Aquele que é paciente, ele consegue tomar decisões rápidas, porque paciência não é o mesmo que ser lerdo, demorado, não. Paciência é você estar com a consciência em paz, tranquila, mantendo os teus olhos em um alvo e que com paciência as decisões te fazem chegar a esse algo. E eu me lembro de uma passagem bíblica e quero que você caminhe comigo, pensando nesta passagem bíblica, porque Deus, Ele sempre tem algo preparado para nos fazer desfrutar de promessas. Deus sempre tem algo preparado, independente do caminho que a gente vive. Pode ser que estejamos vivendo em meio a provocações, pode ser que a tua história esteja envolvida com calúnias, com difamações, e que a justiça não vai ter como resolver, porque são calúnias da alma, que ferem a alma, que machucam o sentimento. Mas Deus te traz a este encontro para dizer para você que não importa o caminho que você esteja trilhando, o olhar de Deus te alcança e te faz promessa. Você só precisa manter-se em paciência, você só precisa manter-se fiel, porque Ele é fiel para te fazer chegar no alvo desejado. E a Bíblia em Gênesis vai nos trazer a menção à história de Noé. E o texto começa trazendo a reflexão de Noé, fazendo pensar sobre a maldade que existia no gênero humano. Olha que interessante. Deus começa a contar a história de um homem, de Noé. O foco principal está sobre Noé e sua família, sobre a fidelidade de Noé, sobre a pessoa humilde de Noé, sobre o Noé paciente. Mas Deus começa a contar a história de uma ótica, trazendo o contexto de toda a raça humana, e ainda Deus vai falar sobre a maldade que existia no coração do homem. Fica estranho a gente pensar a história de alguém fiel
mergulhado em uma sociedade infiel. É difícil para nós, seres humanos, pensar em alguém que precisa ser paciente, vivendo em uma sociedade que está avesso à paciência. Mas o importante que Deus faz é isso. Ele pega a tua história vivendo em caminhos tortuosos e Ele te fará chegar em um caminho de retidão. Ele pega a tua história vivendo momentos de calúnia e te fará chegar em um momento onde todos olharão para você e precisarão aplaudir a tua história, dizendo: ele tem uma história de vida ilibada, nenhuma calúnia foi capaz de fazê-lo parar, porque a história dele é uma história limpa. Não são as calúnias que mancham a história do servo de Deus, não é aquilo que dizem de você que retrata o que realmente você é, mas é aquilo que Deus, olhando do céu, vê o teu coração sincero, vê o teu coração puro, vê o teu coração cheio de paz. É o que Deus fala de você. Deus começa dizendo que o gênero humano, toda a sociedade era corrupto, mas Deus olha para o Noé e a Bíblia diz que Deus acha graça em Noé. Noé vivia no meio de um povo que maquinava a maldade o tempo todo. Gênesis 6:5 vai dizer que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. O homem pensava mal o tempo todo. O homem maquinava a maldade o tempo todo, e lá estava o Noé no meio daquela sociedade. Você precisa ser paciente no meio das pessoas que você vive. Você precisa ser paciente no meio do círculo de amigos que te envolve. Lá no trabalho você precisa ser paciente, por mais que a situação é contrária àquilo que você acha que é certo, aquilo que você entende pela palavra de Deus que é o correto a viver, por mais que você diga que as pessoas ao teu redor estão maquinando mal contra a tua história, mantenha-se em paciência, porque Deus tem promessa àquele que se manter fiel. A fidelidade caminha ao lado da paciência, porque para você ser fiel, você precisa estar em paciência, suportando as tentações que vêm do coração daquele que é maldoso. A prova da fidelidade é como ser um pingo de óleo em um copo cheio de água. A fidelidade é como você ser um pingo de óleo num copo cheio de água. Se você pegar uma gota de óleo e colocar em um copo cheio de água, você vai olhar e ver o óleo separado da água. O óleo não vai se misturar com a água, porque o óleo não perde a essência, mesmo que ele seja só um pingo, mesmo que o copo esteja cheio da água, aquele pingo de óleo não vai perder a sua essência. Aquele pingo de óleo não vai ser influenciado pela quantidade de água. Aquele pingo de óleo não vai perder as suas características por tudo aquilo que está ao seu redor. O pingo de óleo vai continuar sendo reconhecido como um pingo de óleo. Você precisa continuar sendo reconhecido como servo de Deus aonde você vive. Você precisa continuar sendo reconhecido como alguém que é diferente dos demais, mesmo que onde você vive esteja carnalidade,
mesmo que onde você vive esteja as pessoas que profanam o nome de Deus, você precisa continuar sendo fiel lá no meio, sendo sal, sendo luz para esta geração, não se contaminando com o que está ao redor de ti, porque você precisa manter a tua essência em qualquer ambiente que você estiver.